Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Learning Cast, o podcast que fala sobre educação no ramo criativo. Então, para você que trabalha com educação, você que é professor, coordenador, diretor, aluno, etc., esse é o podcast certo para quem pensa fora da caixa, né? E hoje eu volto com uma convidada que vocês já conhecem, né? A professora Edilane, professora de escrita criativa, que está de novo aqui com a gente, só que hoje eu trouxe uma novidade também, né? Além da professora Edilane, eu trouxe também mais duas pessoas, uma delas que está fazendo o lançamento deste livro aqui, que depois a gente vai falar sobre ele, e essa pessoa que está fazendo esse livro está aqui comigo, né? É a minha aluna, então orgulho de ser professor dessa aluna, é a Isabela Daut. Tudo bem, Isabela, Tudo. contigo? Seja muito bem-vinda, vamos falar bastante dessa tua obra aí, que tu publicou, e também para acompanhar a Isa e para nos contar aquelas coisas que às vezes a Isa não quer contar, a mãe da Isa, que também é professora, a Prof. Tatiana Daut, tá aqui com a gente. Tudo bom, Tatiana? Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem. Que também é minha colega de trabalho. Então eu só trago aqui no podcast cartinha marcada, para vocês derem uma olhada, né? É só cartinha marcada que o professor traz. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo, eu sou professor de Ciências de Informática, de Iniciação Científica, e criei este podcast aí para trazer pessoas que trabalham na área criativa da educação. Hoje, o motivo pelo eu estar trazendo a Profied novamente é porque a Isa é aluna da Profied. E nós vamos então mostrar hoje aqui o resultado do trabalho dessa professora maravilhosa de escrita criativa, né? Mas antes da gente começar o bate-papo, eu tenho que fazer aqui os meus anúncios, né? Então vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado lá um link do meu curso de iniciação científica, lá na Hotmart disponível, né? Aulas de tudo sobre os passos científicos dentro da iniciação científica para você que é professor trabalhar com seus alunos na escola. Então, olha lá, dá uma olhadinha no link, entra, dá uma olhadinha no curso se quiser, se inscreve e seja mais um aluno meu aí de iniciação científica. Bom, vamos então ao que interessa, né? Ed, eu queria que tu desse assim para o pessoal saber basicamente o que é escrita criativa e que tipo de trabalho que tu faz. Aí o pessoal, né, entra nessa vibe aí, entende e começa a perceber como é que é o trabalho da Isa, né? E depois a gente puxa a conversa também com a Tati. Então vamos lá, gente. Olá novamente, né? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou incomodando mais uma vez. É um prazer poder falar daquilo que me faz vibrar, daquilo que ainda mais hoje, né, com a materialização do que eu disse no, se você não assistiu o podcast anterior, eu recomendo que assista todos, né? Não só o nosso, Foi o primeiro né? episódio, Mas né? o primeiro episódio, que foi específico sobre escrita criativa, foi um episódio em que nós contextualizamos, foi uma conversa assim sobre o que é escrita criativa para mim. E eu vou reforçar algumas coisas, né? Para quem já assistiu, peço desculpas. Mas hoje eu acho que vai ficar mais nítido, assim, a forma como, ou uma das formas como a escrita criativa se dá. O que é a escrita criativa para Edilane? Edilane é uma professora que desde sempre gostou de ler, gostou de escrever, teve bons professores que já faziam escrita criativa comigo, que eu nem sabia que existia esse nome, né? E escrita criativa é você fazer o que você pode nas condições que você tem para escrever mais, para ler mais, enfim, para levar a sua mensagem para o mundo e deixar um legado para as futuras gerações ou em honra à ancestralidade, à sua família. É isso que vocês hoje vão ver aqui que a Isa fez, está fazendo e ainda fará, né? Spoilers aqui hoje, alerta. Escrita criativa é não ter mimimi, é não se vitimizar. Se você só tem lápis, borracha, caneta, é isso que você vai usar e vai sair uma história, ou vão sair histórias. Não necessariamente o livro em si. Que bom, né, que o professor Ricardo mostrou ali o livro. É um resultado, é um produto maravilhoso, mas não é esse o resultado, o objetivo fim da escrita criativa, é o processo. Então, ninguém melhor do que elas aqui para falar hoje sobre isso. Obrigada. É isso aí. Então, isso quer dizer que dentro do teu trabalho, não necessariamente a gente precisa gerar um livro, só porque é escrita. Não
Não necessariamente, porque assim, Bakhtin, que é um autor que eu gosto bastante, dizia que falar é existir para o outro. Então, no momento em que falamos, o podcast que a gente está fazendo aqui é ancestral, né? As tribos griot lá na África já faziam isso, os primeiros povos contadores de histórias. Isso é tão ou mais potente do que escrever um livro, e não desmerecendo o livro que a Isa escreveu, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo é história, nós somos histórias, nós nos conectamos pela palavra. Então, escrita criativa é trabalhar com esse vocabulário, com essa palavra, e, claro, se puder deixar um legado imortalizado em livro ou em e-book, melhor ainda. Sim, sim. Nossa, e isso é muito legal, a questão de tu poder concretizar a escrita, né? Transformar ela não só num produto em si, mas em algo, num objeto que tu toca, que tu lê, né? Que tu vê o resultado mesmo do que foi escrito. E o livro né? da Isa, desculpa te interromper, é um produto, não é produto que eu gosto de usar a palavra, mas vamos usar a palavra produto, né? Obra. É uma obra, Uma enfim, obra. né? É um resultado completo de escrita criativa, porque ele não tem só, como se fosse pouco, né? Só poesia ou só histórias. Ele tem obras, ele tem fotografia, ele tem... Então, assim, tem um projeto gráfico que foi pensado. Isso é escrita criativa, é para além das letras. Isso aí. E eu quero saber então de ti, Isa, né? O nome do livro é Pensamentos de uma Poeta, né? Eu quero saber assim como é que começou essa ideia toda, talvez não do livro em si, mas essa ideia toda de tu querer começar a escrever, a motivação que tu teve para escrever, né? Quero saber também depois da Tati, assim, qual é aquela conversa de bastidores, assim, na casa, o que que acontece para dar o start nisso, né? Que é importante. Conta pra gente. Bom, eu nunca gostei de ler, né? E daí eu comecei a ler e eu comecei a gostar bastante, ainda mais de história. Quando era pequenininho, eu amava história. Só que daí deu aquela adormecida no sentido dizendo assim. E eu voltei então a ler, basicamente falando, no quarto ano. Que daí eu ganhei o livro do Harry Potter e eu comecei a ler. E daí, desse livro do Harry Potter, nasceu uma outra história, e daí foi nascendo outras histórias, e daí a partir disso, nasceu outras e outras histórias. Mas histórias que tu imaginava, então, e aí tu escrevia. Eu não sei dizer, eu só escrevia e parecia na minha cabeça que tava bom. Mas aí tu escrevia isso que num pedaço de papel, num caderno, tu tinha um bloquinho, alguma coisa assim? Tu ia guardando isso? Bom, tem histórias que de vez em quando, como eu tenho aula, né? Eu não posso usar o celular durante a aula, então eu escrevo no meu caderno e depois eu passo tudo pro digital. Mas eu normalmente escrevo no digital e eu vou colocando lá. Ah, tá. Mas isso aí, então, em aula tu escreve, quando a professora pede, quando é aula de português e tal, ou daqui a pouco tu tá lá no meio de uma aula, ou no intervalo de uma aula e outra, aí tu vai lá e dá uma escrita ali. É isso? Quase isso. Às vezes intervalo é meio difícil, porque minha turma é um pouquinho barulhenta demais. E não consigo me concentrar direito, mas, tipo, uma explicação que a gente só tá revisando o conteúdo, eu às vezes me perco naquilo e começo a escrever. E a escrita te faz tu te concentrar de novo? De vez em quando faço. Tu vai pra escrita ali, escreve um pouquinho, quando tu volta, tu tá mais concentrada. Isso acontece? Sim, meus amigos, eles dizem que quando eu tô concentrada, eles não podem fazer barulho, eles não podem falar comigo. E daí eu sinto às vezes isso, né? Que, tipo, eu tô concentrada na escrita e depois eu volto pro que eu precisava fazer e eu tô mais concentrada. Eu posso fazer uma pergunta sobre isso, que eu fiquei Claro, curiosa. claro. Além de escrita, rabiscos, desenhos também? Principalmente desenhos ou não? Sim, de vez em quando. Eu faço nas bordas dos meus cadernos, eu pego uma folha e começo a desenhar, eu normalmente... Desenhos. É espontâneo, então. Espontâneo, Tá, totalmente. mas e às vezes, assim, te ocorre esses pensamentos e tu guarda esse pensamento e deixa pra escrever depois? Ou depois, tem que ser na hora, senão tu perde aquilo? Tem que ser na hora, porque eu tenho muita ideia na minha cabeça que ela vai brotando assim do nada. E eu sinto que se eu não escrever aquilo, eu perco. E normalmente, quando eu perco, é uma ideia muito boa, né? Eu fico depois pensando, por que eu não anotei isso aqui? Por que eu não... Sabe? Aí
Senão, assim, tu perde aquele teu raciocínio, ele some, porque daqui a pouco vai dar lugar para outro, né? Que chega. Exatamente. A né? Isa explicou do jeito dela o que é escrita criativa. O que eu tentei falar, ela ilustrou. É aquele rabisco que saiu, que é só uma flor, é só um, né? Não, não é. É um insight poderoso que para ti faz sentido, pro outro não faz, mas em algum momento tu vai trabalhar essa abstração. E hoje em dia as escolas perdem a oportunidade de trabalhar, se fala muito em hiperfoco, em mindfulness, esvaziamento. Isso é o esvaziamento, porque a mente está cheia, o copo cheio transborda, eu já dei esse exemplo no primeiro episódio. Então esse transbordar do copo te alivia para depois abstrair outros conteúdos, para continuar a aula. Então isso é escrita criativa, obrigada. E Tati, pergunta que não quero calar aqui dentro da minha cabeça, porque como a Isa, ela chegou agora e eu tenho que perguntar. Como é que começou essa ideia assim, ó? Vamos falar com a Prof. Ed e vamos começar a trabalhar essas ideias espontâneas da Isa. Como é que começou isso em casa? Na verdade, assim, a Isabela lá começou a escrever para tudo, né? Então, se ela sente... se a gente briga um pouquinho em casa, quando eu vejo ela escreveu. Né? Então, se ela tá triste, ela escreve. Se ela tá muito feliz, ela escreve. Ela escrevia para tudo, né? E continua fazendo isso, né? Escrevendo, desenhando. Eu vi que ela começou a colocar os sentimentos dela através da escrita. Não necessariamente exposto o sentimento, mas ela começou a aliviar os sentimentos dela na escrita e no desenho. Tentei, né? Assim, por outras questões. Até um psicólogo, né? Por outros meios. Mas ela me disse assim, mãe, eu não gosto de falar, eu gosto de escrever. E a escrita me ajuda. Então, ela começou a colocar muito na escrita tudo isso, né? E aí, quando eu vi, por exemplo, que ela tinha, às vezes, um trabalho da escola lá, tem que fazer um texto para outro dia, ela lembrava às 11 horas da noite, né? Aí eu dizia assim, minha filha, né? Agora tu vai fazer? E ela sentava, em 5 minutinhos, estava pronto. E normalmente, assim, de uma forma que eu lia, se eu não tivesse vendo ela escrever, eu achava, às vezes, que talvez não teria nem sido ela que tinha escrito, né? E aí eu vi que ela estava com a facilidade de colocar ele para o papel e colocando muita coisa. E aí, no momento que lembrei da Ed, né, por outra via, que um aluno estava acompanhando ela, e eu lembrei, meu Deus, mas a Ed foi minha colega, trabalha com a escrita criativa. Quem sabe ela dá uma luz para a Isabela, né, nesse sentido todo. E aí, quando eu conversei com a Ed, nossa, a Ed foi maravilhosa. Ela simplesmente me disse assim, me manda o que ela tem, deixa eu conhecer a Isabela, né? Eu acho que tu conheceu ela pequenininha, né, Ed, na escola. Mas não nesse caminho, né? E aí, quando a Ed abraçou ela, fluiu tudo, Foram né? uns 3 ou 4 áudios de uns 5 minutos. A gente é bom em podcast no WhatsApp. Mas tu falou com a Ed sem antes falar com a Isa? Ou primeiro tu conversou com a Isa e depois vocês falaram com a Ed? Não lembro se nós conversamos Tu antes. falou primeiro com a Ed, depois tu veio me falando. Depois eu te mostrei os áudios da Ed. É. Ela se emocionou, porque ela realmente ficou muito feliz com os áudios que ela ouviu, assim, que a Ed leu as coisas dela e disse, olha, vamos evoluir isso aí, vamos aproveitar isso aí, né? Então, aí ela começou a fazer os encontros com a Ed, né? E maravilhada, né? Com os encontros. E aí, dali, de repente surgiu, né? Sim. Nossa, eu tenho tanta coisa a dizer, mas... Que legal. Tati, e assim, pro pessoal te conhecer um pouquinho, qual é a tua formação? Sim. Eu sou pedagoga, né? Fiz curso de psicopedagogia, que eu acabei não finalizando, mas fiz todo o curso, né? Sim. E aí, sou professora, né? Dos anos iniciais, no 4º ano, atualmente. Tive o prazer de ser professora da minha filha, né? E aí, é interessante que no momento em que ela foi minha aluna, inclusive no 4º ano, que ela me disse que por ali ela começou a se despertar, ali ela não lia, né? Ela escrevia o que precisava escrever, mas ela não tinha, assim, o desejo de ler. Sim. E me entristecia, né? Porque eu via os colegas, alguns já lendo, ela não gostava tanto. Mas aí, de repente, ela despertou, né? Ela conseguiu se conectar ali com essa leitura também, que eu acho que facilita muito para a escrita, né? Ter Claro que a escrita, eu vejo que tem várias formas da escrita, mas no momento que você tem uma bagagem maior de leitura, facilita, né? Sim. Então, ali pelo 5º ano em diante, fazem 2 anos, ela é uma devoradora de livros. E assim, tu sendo pedagoga, né, professora,
do quarto ano que tu acaba entregando os alunos para mim, né? Porque daí eu pego eles no quinto ali. Ah, quando tu percebeu, assim, que a Isa, naquela época, não gostava ali de ler muito e tal, tu tentou usar alguma técnica pedagógica, alguma coisa do teu conhecimento para tentar incentivar ela, algo do tipo? Sim, na verdade eu comecei com a turma, Uhum. né? Primeiramente, a fazer um desafio. Livremente, eles tinham que escolher livros, né? Quando eles se desafiavam a ler um livro um pouquinho mais elaborado, Sim. né? Porque eles já estão no quarto ano. Então, no momento que eles faziam isso, eu ia marcando uma estrelinha. Aí eu Aham. fiz um campeonato ali de quem são os leitores, né? Todos poderiam ser, na verdade. A gente Sim. não trabalha com a competição, e sim com o crescimento deles com eles mesmos, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer isso e no final lá do semestre eu dei todas as estrelinhas para eles, em forma do marcador, enfim. E aí tu ganhou uma estrelinha, né, Isabela? Uma só. No semestre todo. Uma só porque eu contei um livro que eu li no ano passado. É. Ela pegou um livro que ela conseguiu ler, então ela ganhou uma estrelinha, né? Uhum. E eu vejo que isso ajuda muito os alunos, porque tem alguns que no primeiro semestre, e aí eu fiz naquele quarto ano, ela era minha aluna, né? E aí já fiz com outra turma, e é terceiro ano que eu faço a mesma coisa, porque É. coisas boas a gente repete, né? Uhum. Então, ela ganhou uma estrelinha. E assim, tem muitos alunos que no primeiro semestre não ganham, ou ganham uma, ganham duas, mas percebem, às vezes, na primeira leitura, que podem, né? E aí, no segundo semestre, conseguem evoluir nisso aí. Então, no segundo, vai, né? Mas tu ganhou a primeira estrelinha no segundo, né? Eu ganhei a primeira estrelinha no segundo. Então, assim, santo de casa também não faz tanto milagre. Mas aí, eu peguei e comprei para ela um livro que eu via que outros alunos tinham gostado de ler, e eu fiz toda uma dedicatória para dar para ela no dia do aniversário dela, fiz todo um carinho diferente naquele livro, e ela devagarinho foi. Quando ela terminou o livro, ela queria mais daquela coleção. Então aí foi a mãe, né? Como prof, tentei de uma forma, e aí como mãe a gente tenta de outros, né? E aí ali ela começou a gostar, né? Queria outro da coleção, daí em determinado momento eu dei outro da coleção para ela também. E aí quando ela recebeu a coleção do Harry Potter, que ela já gostava do filme, Enlouqueceu. ela ligou, né, o que já gostava para a leitura, e ela achou muito interessante a forma de escrever, que era diferente também, e toda aquela coisa da magia, se identificou, porque também tem muito isso, né? A leitura não é qualquer livro que tu vai Sim. gostar, tem muito da identificação. E aí por isso eu acho importante também eles poderem ter essa escolha de livro. Né? Claro que tem as leituras obrigatórias, muitas vezes, enfim, mas que é importante também essa identificação com o livro, porque aí vai abrindo os horizontes, daqui a pouco vai ler outros tipos de livro também, né? Sim. Mas de poder realmente ter essa identificação e essa liberdade de poder ler e de poder escrever. Né? Não necessariamente com todas as regras sempre. Ah, legal. Para tu ver como é importante incentivar leitura, né? E Isa, o que tu achou, assim, desse incentivo que a Tati fez contigo? Tanto em aula quanto fora, né? Assim, ó, durante o ano letivo que ela foi minha professora, eu basicamente não dava bola pra esse desafio aí. Aham. Mas eu e os meus colegas, lendo 23 livros por ano, né? Só que é aqueles fininhos. Sim. De vez em quando dava aquela inveja, né? Uhum. E eu tinha lido, né, o livro que a minha mãe falou no ano anterior. E daí eu tentei, né? Só que eu não conseguia gostar de ler, porque eu começava um livro, parava nas primeiras páginas e pra mim não conseguia gostar. Não, aquilo não te empolgava para continuar lendo. Não, muitos dos livros da biblioteca, né, que eu pegava, eu não conseguia gostar, porque eu sei lá, às vezes eu não entendia o conteúdo, às vezes eu achava o conteúdo um tanto fraco. Uhum. Fraco no seguinte, tu queria, de repente, livros mais aprofundados. Isso, É mas isso, umas histórias mais intensas, por É. exemplo. Aham. E aí a Tati fez todo esse incentivo, deu aquele despertar de escrita criativa em ti. Me conta assim, ó, como é que foi o primeiro contato presencial com a primeira aula, né? Como é que foi? a gente conversou bastante. Sim. Mais conversou do que escreveu em si. É. Acho que a gente nem escreveu aquele dia. a Não gente escrevemos só- nada. A gente falou bastante. Porque
Posso complementar? Pode. A Isa foi um presente, né, pra mim, quando a Tati me mandou aquele material, porque assim, cada aluno que vem pra escrita criativa vem num formato, num projeto. Ah, eu não gosto de escrever, ou eu amo escrever, mas não consigo botar as ideias, né? E ela veio com tudo pronto, praticamente, porque ela já tinha um nível, uma quantidade de escrita, né? Vários projetos. A Isa é fantástica, assim. Tem muito de Edilane, a gente é bem parecida. Ela começa, sei lá, 5 projetos ao mesmo tempo e ela vai abastecendo todos. Então, um dia não tá afim, ela abre o arquivo e organizada, tudo no Drive, já vem pronto. Então, geralmente, com os alunos, vem o Ricardo para escrita criativa. Aí, ele faz o quê? Abre o Drive, pega o caderninho, organiza o Ricardo. A Isa veio com isso pronto. Então, nesse sentido, poxa, foi muito mais rápido, porque já tinha material. O desafio maior com ela foi a gente escolher qual daqueles a gente ia começar, por qual, né? E esse livro, vou falar a verdade, vou falar o spoiler, a gente não combinou. Não era esse, ela não queria. Não era. Ela não que ela bateu o pé, eu ainda vou ver ela agradecer, ela dizer obrigada, prof, por ter sido esse. Porque assim, é o próximo, acho que ela vai lançar, né? O próximo eu já não sei, né? Ih, tô já trabalhando mudou, no outro. Já nem tô sabendo desse aí. Mas enfim, ela queria um que tá maravilhoso, mas não é poemas. É história. É uma história de 49 páginas. No momento tá, mas as 200 na cabeça dela estão prontas, porque ela já me contou, né? Então, assim, em função do tempo que se tinha, da demanda da feira, de estar pronto para a Feira do Livro, a família pegou junto, eu quero agradecer a rede de apoio, não só a Tati que tá aqui falando, mas o pai que tá lá atrás, né, querido, escutando, dando um oizinho, tirando foto, o Mano, né, que tá, a avó, enfim, as Dindas. Eu acho que para quem tá assistindo, essa é a dica, né? Se você não tem uma mãe pedagoga que teve a oportunidade de dar aula, né? Tá tudo bem. Use a rede de apoio que você tem. E a Isa, que bom que a Isa é privilegiada, tem tudo isso, tem todo esse aporte, né? Mas daqui a pouco você não tem e tá tudo bem. Faça o melhor que você puder nas condições que tem. E uma fala da Tati que eu só queria resgatar aqui. Faça terapia, tá? Psicólogos que estão nos escutando, é muito importante, né? Buscar ajuda psicológica, é muito importante buscar ajuda psiquiátrica. Mas que bom que pra Isa a escritoterapia ou arte terapia, enfim, que dá para falar de arte terapia no dela aqui, as obras, as pinturas, que bom que deu o aporte para aquele momento, né? Mas que a escrita seja um complemento da sua terapia também. Falando aí para os psicólogos, senão a gente vai apanhar, né, no podcast. Não, é bom, a psicologia é super importante hoje em dia, sempre foi, né? Mas a gente sempre, às vezes, deixa de lado, porque a gente cuida muito daquilo que a gente vê no espelho, né? Sim. Que é o corpo e tudo, né? A nossa imagem. Mas a gente esquece do que está dentro do nosso cérebro lá, né? Os pensamentos e tal. E eu creio que é importante também até na gestão do pensamento para fazer a escrita criativa, né? Essa organização que tu falou, que tem que ter. Porque não adianta também eu ter milhares de pensamentos ali, né, na minha cabeça. Se eu não souber ordenar isso, se eu não souber me organizar dentro disso, eu não produzo. Gera ansiedade. Eu não produzo, né? Eu conheço pessoas que são, assim, extremamente inteligentes, são muito inteligentes, mas não conseguem organizar os seus pensamentos, não conseguem passar isso para o papel e não produzem. Então, assim, aí tu pensa assim, poxa, se essa pessoa produzisse isso, com essa inteligência que ela tem, meu Deus, né? Ela ia fazer um trabalho, né, uma obra ali muito rica, mas a pessoa não consegue organizar os seus pensamentos, né, as suas ideias, ou ela não consegue ter aquela paciência de transportar aquilo para o papel ou para o computador e tal, e a gente acaba perdendo aí uma oportunidade, né, e a psicologia vem para isso, né, ela vem para a gente se ajustar, né, e... Bom, a Isa, tu conversou com a Ed, né? Tu veio com tudo organizado, mas me diz, o que tu veio, o que tu organizou que tu trouxe assim, ó, é isso aqui que eu quero? Ou me fala um pouquinho desse negócio. Agora fiquei curioso dessa coisa que não era para ser esse livro, era para ser outra coisa. Me conta isso. Olha, eu mandei pra Ed, eu acho que era 2 ou 3 drives, né? Uhum. E um deles era uma cópia de Harry Potter meio diferenciada. E o outro era uma ficção adolescente, que eu tinha viajado nas histórias, só que... como eu posso dizer? Eu gostei muito daquilo e me aprofundei nessa história, né? Eu me via muito como a personagem.
Porque as personagens que eu fiz até agora são, eu digo, são minhas versões em outros universos, às vezes mais corajosas, às vezes mais velhas, às vezes mais novas, às vezes, sabe? Eu vou misturando os universos e vou trazendo uma versão de mim, às vezes um pouquinho diferenciada e às vezes um pouquinho, né, um pouquinho menos. Uhum. Quer dizer que tu vai, então, pelo que eu percebo que tu tá falando, tu vai meio que desenvolvendo aqueles sentimentos que tu tem com teus pensamentos e tu foi criando a partir daí diferentes personagens. Sim, eu brinco até hoje, que eu tenho, se eu não me engano, eu tenho umas 6 versões minhas nos meus drives. É um RPG ambulante, entendeu? É. Ela joga com os seus heróis, suas heroínas, e ela escolhe a hora que vai. E isso é fantástico, por isso que não é nada meu nesse trabalho aqui, é muito dela e é muito da família. Eu só ajudei sugerindo ou apontando caminhos, né? Porque escrita criativa também é isso, né? Como a gente tem os contatos, mas em si o trabalho foi muito fácil, foi muito fluido, porque ela é talentosa, ela teve incentivo, ela tem as histórias muito boas, né? Só faltava de repente lapidar ou apontar uma organização, uma estrutura. E daí, então, Ed, dentro dessa organização que ela te trouxe e pelo que ela te descreveu, que então tu moldou isso para virar essa obra? Não deu nada. Moldar, que eu digo orientar, né? Não deu nada certo o nosso plano. Tava tudo bonitinho. A gente fez reunião em janeiro, fevereiro, férias, metas para o ano. Eu tenho lá no caderno, o caderno dela no meu, bem bonito, assim. Vamos lançar um livro para a feira do livro da escola, né, do Santa. Que era pra ser em outubro. Que era para ser em outubro, então tínhamos meses de antecedência, trabalhamos com calma, né? Deu tudo errado. Porque aí elas me ligaram, mandaram mensagem. Não, ela mandou, Ed, deu ruim, olha só, a feira vai ser em abril. Eu disse, o quê? Eu lembro direitinho, a gente parou e disse, não tem como. E ela disse, não, nós vamos ter que lançar o caso de família. Eu disse, não, vamos pegar o que a gente já tem pronto. E aí o caso de família ficou, né? Ela relutou, mas aceitou, porque, enfim, nós não conseguiríamos. E ainda assim, não ficou pronto o livro em si, impresso, não, porque aí não depende da Tati, não depende da Isa, não depende da Ed. Tem todo um universo editorial por trás, né? Diagramação, impressão. Ou seja, a data nos pegou de surpresa, mas graças a essa antecipação de outubro para abril, nós tivemos esse lançamento no primeiro. Quem sabe a gente tem um para o segundo. Não sei, falei isso aí correto. E tu continua escrevendo tuas ideias, não parou? Não parei. Tanto que parece que fluiu ainda mais, sabe? Eu agora tô trabalhando no outro sem esse que a Ed comentou. Que eu assim, eu olho pra aquilo dali, mas eu vou ter que terminar isso aqui antes de não sei o quê. E tem uma das histórias que a minha mãe, que ela amou, que é uma que eu fiz minha e do meu irmão, já que o meu irmão, ele ama números e robótica, ciências, ele é de exatos. Ele é dos meus. É. Só ele não gosta de pegar bicho, porque eu já soube, né? Ele é eu gosto dos nojentinho. bichos. Mas ele é dos meus. E daí eu fiz aquilo, daí a minha mãe disse, por que não faz o lançamento junto desses dois um dia? Eu gostei, porque esse livro que eu tô escrevendo, ele é mais pra adolescentes, né? Falar assim, no geral, ele não é tão pra criança, não consegue trabalhar com um público maior, assim, né? E esse outro, que eu fiz meu e do meu irmão, seria, então, mais pra crianças. Seria uma história infantil. Quando eu digo que ela é um RPG, é por isso, ela tem projetos para várias faixas etárias. Sim. Então, esse eu nem estava sabendo, tô sabendo hoje aqui com vocês, né? É. Mas ela tem... Eu trabalhei uma crônica que saiu no Jornal NH, que ela escreveu sobre bullying, aquilo que dói em mim, né? Sobre bullying, sobre como lidar com os haters, né? Que a gente vê aí. E eu trabalhei com o 8º ano. E chocou os meus alunos, né? O nível de maturidade, de escrita. E quando eu conheci ela, a primeira coisa que eu perguntei foi... que eu sabia do que tu já falava, mas sabe que a gente sempre duvida, né? Em época de inteligência artificial. Aí eu, oi, Isa, o que tu acha do chat GPT, inteligência artificial? Eu nem sabia que era ela, isso. oi? Ela ficou tipo, hã? Gente, o que vocês estão vendo aqui, atenção hater, querido, meu amor, né? Ela, é genuíno, é dela, e ela tem 12 anos, ela escreve isso, e escreveu isso antes dos 12, eu gostaria de reforçar. Então, é sobre isso. E nessas escritas, Isa, Tati,
tem alguma coisa assim em casa, alguma rotina, mudou alguma coisa dela? Ela tem alguma coisa assim, não, agora eu vou sentar lá no meu quarto e vou escrever, ninguém me incomoda. Como é que é essa dinâmica em casa para ela produzir essas coisas? Porque como a Ed falou, ela tem que organizar isso. Ela tem que ter um tempo para organizar, né? A não ser que ela tenha escrito alguma coisa na minha aula, né? Falou e saiu correndo também. Mas isso aí. depois eu quero Não saber duvido. se O isso pai tá acontece. rindo lá atrás, eu tô Mas, vendo o pai. Tati, como é que é isso, assim? Porque agora, digamos, tu tem uma escritora em casa, né? Como é que funciona, então, essa dinâmica para lidar com isso? Porque daqui a pouco, agora ela, sei lá, uma hora ela senta e quero escrever e não quero fazer o tema, não quero estudar para prova. Como é que funciona essa rotina, assim? Eu quero saber dos bastidores. Então, Conta tu. bem, na verdade, assim, a Isabela, ela tem um desejo de escrever muito grande, né? E não é, vou sentar todos os dias, tal horário e vou escrever. Ela não tem essa rotina. Ela tem uma rotina de quando vem ideia na cabeça, ela quer escrever. Se eu fizer essa aí de sentar, aí sim que não vem inspiração. Então, o que que acontece? Muitas vezes, ela tá tomando banho, quando eu vejo ela tá falando sozinha, ela sai de chuveiro, ela não põe roupa, ela começa a escrever. Então, ou ela começa a fazer alguma coisa, quando eu vejo ela tá com o computador na frente dela, mãe, eu tô escrevendo porque me veio ideia. Então, assim, realmente, ela, quando vem as ideias, ela quer escrever e não quer parar, né? Muitas vezes, sim, a gente teve que conversar, inclusive mais sério, né? Do tipo, tu tem que primeiro fazer tuas coisas da escola, que é a tua primeira obrigação nesse momento. Depois escrever. Graças ao bom Deus, ela tem bastante facilidade também, talvez até por tudo isso, né? Que ela tem desenvolvido nessa questão da escrita, que ela pega realmente as atividades da escola e ela não tem dificuldade nas outras áreas. Então, facilita, porque não demanda tanto esforço para ela acompanhar as tarefas da escola, né? Então, assim, muitas vezes a gente diz, tem que se sentar e tem que dizer, né? Olha, mas primeiro tu vai fazer isso aqui, né? Os teus temas é em primeiro lugar, porque realmente a gente não consegue estabelecer uma rotina de horário para ela escrever, porque às vezes ela tá no carro e tá no celular, às vezes eu digo, filha, deixa um pouquinho o celular de lado, né? Mas eu tô escrevendo, mãe. E eu realmente vejo ela tá escrevendo, ela não tá nas redes sociais. Às vezes tá, né? Mas realmente ela usa muito para isso. No próprio celular ela tá escrevendo. Ou se ela tem lá às vezes é num diário, às vezes é no caderno da escola, tu vai ver lá na última página tem escritas, né? No momento que vem a ideia, ela começa a escrever. Mas ela é bastante responsável também com os trabalhos e com as provas, enfim, ela normalmente não deixa, né, de entregar e fazer. Não. Às vezes deixa para um segundo plano, então por isso a gente realmente muitas vezes conversa. Mas uma coisa está ajudando a outra também no sentido de facilidade, né? Porque aí vem o entendimento também para as diversas disciplinas, né? Inclusive, ela recebe muito pedido de ajuda, né? Essa semana eu recebi dos meus colegas, que daí a minha prof de português inventou que a turma deveria fazer um teatro de divertidamente, né, com uns personagens. E daí a minha colega, ela chegou assim, ô Isa, tu é escritora, faz um roteiro rapidinho. faz aqui. Eu fiz em, assim, minutos, né? Eu fiz a base ali, e daí meu colega assumiu, né, que ele queria uma coisa ainda mais, e eu disse, tá, fazem no jeito de vocês, que eu comecei aqui, pra gente ter uma introdução boa, porque assim, ficou bom o teatro? Claro que ficou. Só que, às vezes a gente tem um receio aqui, não é que eu digo receio, às vezes toma um rumo assim meio, como pode dizer, estranho. Na verdade, a Isabela é um pouco perfeccionista também, né? Tudo Então, artista. assim, eu vejo que em alguns trabalhos, algumas coisas que grupo, enfim, que envolve a escrita ali, ela quer botar o dedinho dela, né? Que ela percebe, mas poderia ser dessa forma. Então, às vezes, a gente conversa também que tem que aceitar o jeito dos outros ali nos trabalhos, né? Que é bastante importante também. Mas ela gosta muito de assumir. Então, tem coisas, às vezes, que eu vejo ela fazendo em casa com as mães. Tal grupo me pediu ajuda para isso, eu tô fazendo. Tá, mas qual é o teu grupo, afinal? Né? O que tu tem que fazer, afinal? Não, mas é que eu me propus porque eles estavam pedindo. Tava difícil fazer isso e eu disse que eu conseguia. Então, ela assume bastante também isso, assim, de querer ajudar, né? Percebendo como pode ser cada vez melhor as coisas, né? Ela tem esse dedinho, assim, de querer.
Querer que fique muito bem feito, Olha né? aí, Ricardo, novo podcast empreendedor. Ghost Rider, 12 anos, Ghost Rider. Eu percebo, agora falando como professor da Isa, né? Eu percebo que de vez em quando ela toma a frente das coisas por pedido dos colegas, né? O trabalho de pesquisa que a gente desenvolve na escola, né? Às vezes eu percebo assim, quando a coisa aperta na turma, ele chama a Isa, né? Aí, e às vezes ela levanta a mão e diz, não, senhor, deixa que eu faço, né? Já que o fulano ali não quer fazer, ou não tá fazendo, ou não tá conseguindo, não, deixa que eu faço. E às vezes eu falo assim, não, mas peraí, tudo em cima, né? Da Isa. Eu acho que não é legal também, né? Porque sobrecarrega também. Mas acho que esse lado que ela tem, né? De interesse, assim, de querer ajudar e querer que a coisa dê certo, né? E ela realmente assume, assim, né? Uma coisa que às vezes os outros alunos têm medo dessa responsabilidade, né? De assumir que não, deixa que eu tomo a frente. E ela vai e faz. Então isso é interessante. Ela gosta, Né? na verdade, né? Ela gosta bastante. É. Ela estava fazendo mapas da escola lá, enfim. Mas ela gosta bastante. O que ela muitas vezes deixa de lado um pouquinho da escola não são essas coisas. Por isso que eu digo que ela é bastante responsável com os trabalhos que ela tem que fazer, com as coisas. O que ela vê mais seriedade, tranquilo, né? Agora, aquele tema que elas, não, mas eu já sei fazer isso aqui, para que eu vou fazer de novo? Né? Então, ela é um pouco seletiva nisso, assim, de ver o que realmente ela precisa ter responsabilidade e o que ela já entendeu, ela já entendeu. Então, ela não quer estudar de novo para a prova, porque, mãe, eu já sei fazer, eu vou bem. Então, graças a Deus, ela tem a facilidade que ajuda, né? Porque, realmente, às vezes, a gente tem que... Eu acho que todas as coisas que eles forem fazer, que a gente faz, né? Acaba focando muito naquilo que está gostando e a responsabilidade ela tem que continuar, né? Sim, Para tem todos que- os sentidos. não pode se perder, Não pode se né? perder. Então, nisso a gente tem que estar dando uma ajudinha, assim, para não se perder. E Tati, para as mães aí que estão assistindo a gente e tal, é necessário ser professora, ter conhecimento pedagógico para ter uma escritora em casa? Não. Porque isso, na verdade, o incentivo, como eu falei, incentivo à leitura, que eu acho que é primeiro, né? Quando ela era pequena, ela adorava histórias para dormir, por exemplo, então não podia faltar história para dormir. Às vezes, depois ela começou a querer contar, né? As histórias, ou às vezes ela fazia desenhos e ela pedia, mãe, escreve a história. Então a gente escrevia, eu escrevia para ela a história. E isso não é a professora fazendo, isso é a mãe. Isso é a mãe que está em casa com a filha, dando um incentivo lá quando são pequenininhos, né? Desde pequenos. E então começou assim as historinhas dela. Então ela gostava de criar histórias, ou botando uma fantasia, inventando que ela é alguém. Então isso já faz parte da história, a própria brincadeira, né? Então isso eu acho que qualquer família pode incentivar. E, né, claro, possibilitar que possa escrever, por exemplo, até coisas simples de rotina, né? Uma lista de alguma coisa que vai fazer em casa, é uma forma de estar colocando no papel, desejo, enfim, palavras quando são pequenos, né? Incentivar a escrita no dia a dia. Eu acho que isso é uma coisa que qualquer família pode fazer. Né? Muitas vezes é deixado de lado porque hoje em dia, principalmente a questão da tecnologia, né? Mas dá para linkar, inclusive, as duas coisas, né? Tanto que o humano queria muito saber escrever para poder colocar logo o programa que ele queria na televisão antes da mana chegar na TV, né? Então, em vez de eu lá escrever para ele, muitas vezes diz assim, pensa um pouquinho, como será que é essa palavra? São coisinhas rápidas, né? Ali em casa que a gente consegue incentivar como família. E proporcionar, né? Momentos, ou daqui a pouco na hora de ler. Muitas vezes eu acho que as famílias fazem isso, sabe? No momento que a criança escreve alguma coisa, a gente tende a ver os erros. Isso muita família faz. Tende a ver os erros. Mas escreveu errado isso, escreveu errado aquilo. Em alguns momentos eu acho que não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que ver o que está fluindo dessa criança. O que está aparecendo ali, né? Porque vejo que cada vez mais as crianças são inseguras. As pessoas, né? Em geral, nós somos inseguros. E aí no momento que a gente tem medo de escrever, não vai sair nada. Aí fica cada vez mais bloqueada essa escrita. Então, acho que a liberdade de escrever pela escrita, que legal, lê para mim. Nem sempre importa se a escrita, a ortografia tá certa ou não tá. Eu acho que tem que ter a liberdade e a criança tem que ser bem... essa escrita tem que ser bem aceita na família. Né? Então, acho que é o incentivo e o incentivo à liberdade de expressão ali, né?
E a aceitação, acho, né, Tati? Aceitar o teu... Eu não sou mãe, não posso falar do teu ponto de vista. Mas aceitar o teu filho do jeito que ele é, e isso não é uma crítica a ti, mas assim, somos perfeitos nas nossas imperfeições, é isso que eu quero falar. E a gente, quando, sei lá, quando vai ter filho, vai pensar no futuro, a gente pensa que é um projeto melhorado do que a nossa versão, uma versão, né, melhor, teoricamente. E não, tá tudo bem se não for. Tá tudo bem se for cometer os mesmos erros, né? Se a gente for olhar o próprio livro aqui, poxa, saiu com um defeito, saiu com um errinho, que só a gente ali sabe, né, ali que tá. E nunca vai estar pronto, a gente sempre vai querer fazer ele. Se ela olhar os poemas, ela vai dizer, bah, por que eu publiquei esse aqui? Eu garanto que ela deve estar pensando isso. Por que eu não publiquei outro, né? Mas eu acho que isso é escrita criativa, é aceitar o que se tem e tá tudo bem se tiver errado nesse momento. A gente na próxima acerta. Só erra quem faz, né? E é isso aí, a Isa faz e a família, acho que corrobora, dá essa oportunidade de erro. É erro e acerto, tentativa. Mãe nunca erra, né? Mãe tá sempre Muitas certa. vezes eu costumo dizer que o que nos diferencia são os defeitos da gente, né? Se todo mundo tivesse as mesmas melhores qualidades, todo mundo seria igual, né? E talvez a gente viveria num lugar sem graça, né? Porque todo mundo Totalmente. igual, todo mundo sem problema nenhum, né? E claro, às vezes, isso que a Tati falou da questão de evidenciar os erros, né? A gente tem muito dessa cultura, né? De que quando tá bom, a gente não fala, né? Às vezes aquele bordão, né? Ah, em time que tá bom não se mexe. Tá, mas então tu fala pro teu time o que Elogia. que tá bom, né? Uhum. Não, se tá bom, por que que eu vou falar? Tá tudo ok? E aí a gente acaba corrigindo, né? Os erros, porque aquilo que tá defeituoso é o que tu tem que te preocupar, é o que tu tem que corrigir. Só que às vezes a gente não percebe que a gente tá evidenciando só isso. A gente tá fazendo por um bem, a gente tá corrigindo por um bem. Eu faço isso com meus alunos também, né? Chega alguma coisa, não, mas espera aí, mas ó, tá faltando acento aqui. Mesmo que eu não seja professor de português, mas eu olho, ó, tá faltando aqui. Mas tá faltando... E às vezes me falta, né, chegar e dizer, ó, tem um erro aqui, olha, mas tá muito bom, tu tá, né, te esforçando e tal. Às vezes falta isso na gente. Por quê? A gente não quer diminuir o aluno, mas a gente quer consertar para ele melhorar. Mas a gente esquece de dizer o que tá melhor, É o reforço positivo. né? O reforço positivo, É. né? E A Isabela, inclusive, na hora de escrever, vou contar, né? O pensamento vai tão rápido que a mão não acompanha. Então, a letra, né, minha filha, é linda, maravilhosa. Os traços de T, pingo no I, não dá tempo de colocar. Eu tô falando isso no sentido, né? Artístico. Porque o que fazer acontece? artístico. Realmente eu vejo que ela escreve muito rápido, é quase uma letra de médico, né? E aí, por muitas vezes, né? Ó, cadê os pinguinhos de I? Cadê os tracinhos de T, né? Para algumas coisas é importante, sim. Mas se focar só nisso, tá? Mas e toda a escrita que tá ali, que foi colocada, né? Então, eu vejo nesse sentido, que a gente tem que sim. E eu vejo nos alunos que tem alguns que a gente precisa, sim, fazer com que se esforcem mais. Mas outros estão se esforçando muito. E aí, se a gente focar no erro, cada vez vai abafando mais esse desejo de escrever, né? Então, assim, ali eu vejo... Aí ela pega o computador, nossa, vai, né? E na escrita na mão também. Só que aí, muitas vezes, a gente percebe que, claro, as falhas acontecem. Mas porque não é o foco, talvez, naquele momento, enfim, né? Aí, esses dias da assinatura, ela estava treinando, né? Pra fazer bonitinho nos livros, né? Que tem o lado... Os momentos e que, sim, faz diferença, né? E o legal é que ela é super bem resolvida com relação a isso, né? Porque assim, com tudo, é natural agora que lançou livro, veio pro podcast, vai estar em evidência nas mídias, escreve pro jornal, vai chamar atenção, já chamou, né? Atenção de... E quando a gente começa a receber crítica, é porque o trabalho tá bom, tá incomodando. E ela super bem resolvida com relação a isso, né? Várias coisas que surgiram na internet, e ela aqui, ó, não, mas eu vejo a Isa muito decidida, assim, não, com relação à moda, e antes do lançamento do livro, né, que ela já me falava da roupa, do estilo, então, com relação à música, com relação à capa, com relação a ir pro Canva e ela mesma fazer, ou colocar as ideias, então, é uma personalidade muito específica dela, o estilo dela, mas todo artista tem isso, né? E eu não tô falando com a maior humildade, eu não tô aqui endeusando, dizendo que ela é melhor do que os outros, não é isso, né? Mas reconhecendo o gênio na sua genialidade aqui, porque é um podcast com isso. eu acho que nesse sentido que tu tá dizendo,
eu também senti isso quando eu peguei o livro na mão, assim, para olhar, porque ela é muito original. A Isa é muito original, né, nas coisas dela. E acho que vem da sinceridade que ela tem dos sentimentos e dos pensamentos dela, né? E dessa coisa assim, não, eu tenho que escrever agora. Não, ela tá sendo sincera com a gente, né? Ela realmente tá escrevendo ali, né? E Isa, eu queria saber assim, ó, com todo esse trabalho, né, de escrita criativa que tu tem com a Ed e tal, né? Essas questões que tu tá agora envolvida com isso, né? A questão do lançamento do livro e tal. Muda alguma coisa na escola para ti? Ou assim, melhorou, por exemplo, assim, as tuas notas na escola? Melhorou a tua escrita? Não melhorou? Te ajudou a concentrar? Não te ajudou? O que muda, assim, a partir de quando tu começa a trabalhar a escrita criativa? O que melhora e o que piora na escola para ti? Olha, Nos teus estudos? de vez em quando eu acabo escrevendo demais e me perco. Mas, e às vezes, de vez em quando, baixa um pouquinho lá a nota, um 0,5 na atitudinal, nada demais. Só que em relação a isso, as minhas notas em texto de português, que antes eram 8, 7, 8,5, agora passou para 9,5, meu último texto, né? E eu vi só tinha um erro, né? Um erro de pontuação. E tu vê assim, não tinha nada errado. E, tipo, aquilo tu vai percebendo, porque eu vou pegar os meus textos antigos, tem uns 30 mil erros lá, falta de ponto no T, capricho e tudo mais. E agora muda, sabe? Esse olhar que tu começa a ter depois que tu faz escrita criativa, depois que começa a escrever ainda mais, ele muda muita coisa na tua vida. Então, assim, texto que vai explicar uma história lá de não sei quem. A gente já tem aquele olhar que tu consegue explicar melhor, consegue escrever com certas palavras, né? E assim vai indo. Tu começa a gerar um feeling, né? Vou mandar um beijo pra Prof. Vivi. Ah, é. Maravilhosa. Isso aí. A Vivi tem te acompanhado também, Tem. né? Ela é professora Nas criativa escritas. também, viu? Ela faz um trabalho Motivado excelente muito ela, isso é de verdade. escrita Tá, aí tu falou assim, melhorou em português e tal. Mas em outras coisas, por exemplo, chega a melhorar alguma coisa? Vou fazer uma pergunta bem fora agora, mas chega a melhorar alguma coisa em educação física? Melhora alguma coisa lá em história, em geografia, que tem que escrever alguma coisa? Em Né? educação física é difícil, né? A gente ter alguma coisa pra escrever. Aham. Mas quando tem prova, descreva tal esporte, descreva as regras, a gente escreve lá. Em história, principalmente, né? Que daí meu professor, ele normalmente pede pra gente poder escreva o que você entendeu, faça um resumo do vídeo que a gente viu. Uhum. E daí eu consigo fazer aquilo lá. Né? Eu sinto um pouquinho mais de facilidade. Né? Às vezes trabalho, né? Que também é bastante pedido. Descreva tal coisa, ou coloque os tais pontos, né? A gente vê isso, né? Uhum. Eu me lembro que nos últimos trabalhos que eu tô fazendo com a turma, que é aula prática, né? Lá dos insetos. Nossa, ela escreveu rapidinho. Aí chegou e... Professor, tá pronto. Mas como? Né? Como isso que tá pronto? Aí dei uma lida, eu sempre dou uma lida antes, né? De receber, assim, o Eu trabalho. tive que rearrumar umas coisas umas 3 vezes. Isso, né? Mas, o que eu notei? Né? A escrita tava muito boa, né? A questão foi assim, que nem ali eu evidenciei que ela escreveu que o bichinho tinha um par de asas, mas ele tinha 2, né? Questões Aí, técnicas. isso, questões técnicas. Mas a escrita em si, né? A fluidez da frase e tal, isso estava muito bem escrito, Sim. né? E é interessante essa descrição que tu dá, Isa, das mudanças que ocorrem na escola, para outras crianças perceberem também, né? Do que a escrita criativa vai ajudar no desempenho escolar, né? Na melhora das notas aí e de algo que tu tá fazendo com prazer, né? Eu queria fazer 2 contrapontos depois, mas mãe, pode falar. O que eu ia comentar justamente é que ela consegue, através disso, linkar as aprendizagens que ela vai fazendo nas diversas áreas, né? Tanto com as coisas da escola, quanto com as vivências dela.
Porque ela coloca, inclusive, na escrita, ela coloca gêneros musicais, ela coloca pessoas que foram muito importantes, que aparecem, inclusive, no livro dela. Então, ela vai colocando coisas que ela vai vivenciando nas disciplinas, ela vai misturando isso. Então, vai ajudando ela a fazer os links, né? E gravar certas coisas através dessa escrita, através dessa interação toda que ela está fazendo. Eu queria falar duas coisas a partir da fala. Não sei se temos tempo aqui, mas para não perder. Manda Uma, ver aí. já que a gente falou chat GPT, né? Aham. E a outra sobre a quantidade. Vou pegar o chat primeiro, né? Que os colegas, a turma da Isa, o exemplo que foi dado, né? Alguns estão pedindo por ela ter essa facilidade, então vêm e falam com ela. Não é só o fato de estar a Isa lá, ou de ter a Isa na sala. Isso é um processo que está acontecendo nas salas de aula. Agora eu falo, né? A pesquisadora sai e entra a prof, né? Estamos em época de inteligência artificial, estamos em época de algoritmos que escrevem para ti. Muitos estão se acostumando com essa facilidade, que é um ganho, é saber fazer uso disso é bom, né? Que bom que isso está avançando, que continue para o lado positivo, pedagógico. Porém, tem as Isas, que dizem, não, mesmo que eu use o chat, não vai ficar o que eu queria, né? Não, eu acho que eu vou fazer do meu jeito mesmo. Então, ela nem perde tempo. Ela nem vai para o algoritmo, porque ela sabe que se ela seguir, ela confia nesse feeling. Ela não gosta, porque irrita. O algoritmo te irrita porque ele vem com uma fórmula pronta. E ela é muito autêntica, tu falou, o projeto dela é original. Os originais se irritam com a inteligência artificial. Eu sei que meu marido é da TI, tá aqui irritadíssimo com o que eu tô falando, mas para o artista... existem artistas que conseguem fazer de repente vai chegar nessa fase, né? Fazer o uso aí híbrido, né? Eu uso apenas para nomes de personagens que eu tenho problema. Então já faz uso, ó. Então, ok, vou dar o braço a torcer, vou lá usar, me ajuda aí, né? Então, mas fora isso, por que procuram a Isa? Porque vários estão acostumados a usar o algoritmo que faz pra gente e deixa a gente, desculpa, né? Não é nem imbecil a palavra, né? Mas assim, emburrecido. Porque ele pensa pra ti, ele faz pra ti, tu não vai passar trabalho. Mas um dia tu vai ter vestibular, um dia tu vai ter Enem, um dia tu vai ter redação lá, que vai virar nota. Então, por que as pessoas chegam pras Isas? Porque elas fazem isso com facilidade, porque apesar do algoritmo, elas insistem em ser humano. Em ser humano e errar, e assumir seu erro. Outro fator que é o contraponto que eu queria, nem todo mundo é Isa, tá, pessoal? A Isa tá escrevendo mais e melhorou a escrita na escola, menos erros. Que bom. A maioria dos meus alunos é o contrário. Estou escrevendo mais, portanto, erro mais. É quantitativo, é matemático. Se você está escrevendo mais, você vai errar mais, faz parte do processo. Então, para ela foi o contrário, porque a Isa é um case de sucesso que eu tenho, né, dos meus alunos de escrita criativa. Mas para a maioria não é assim. Escrevo mais, logo erro mais, aí já fico bravo, então tem o lado não romantizado da escrita criativa. As dificuldades que aparecem ali, porque eu vou ter que lidar com o meu erro, então também tem que desconstruir algumas coisas, e é por isso que a terapia é tão importante. Andar ali, fazer o diário, né, fazer a escritoterapia junto com a terapia. Era esse contraponto. Obrigada. Ai, show o contraponto. Muito bom, Id. A questão é vencer a frustração dos seus erros. Olhar pra É eles, quebrar a barreira. O papel não te... Tá ali o teu erro, entendeu? O papel, ele imortaliza o que a gente é, humano. O algoritmo não, o algoritmo mascara e traz pronto. O papel te traz ali, ó, é o espelho de ti, né? E quando tu vence essa barreira e assume e usa isso pra arte, que é a escrita criativa, é só sucesso. A questão do uso do ChatGPT, que hoje a gente discute isso, né? Eu tô pensando em fazer um episódio sobre isso, tô conversando com algumas pessoas para isso, né? Tem uma coisa, né, que o ChatGPT e todas essas inteligências artificiais eletrônicas, né, elas querendo ou não, elas trabalham dentro de uma lógica. E o pensamento humano, principalmente quando tu vai para uma área criativa, ele é ilógico, né? Então, que nem a Isa falou, tô sem ideias, o ChatGPT, ou tenho dificuldade para tais ideias, né? Nome de personagem, pra mim, é muito, muito ruim. Daí eu vou lá, chat, me dê 200 nomes lá, e daí eu vou escolhendo o qual me agrada. Às vezes nenhum me agrada, eu tenho que, sei lá, pensar extremamente fora da caixa. Só que de vez em quando é difícil. Então, serviu como um auxílio, que ela vai ou não aceitar aquela informação, né?
Então, o ChatGPT e essas outras ferramentas eletrônicas, elas vêm para facilitar um trabalho, facilitar o pensamento que ela está tendo sobre os nomes que ela tem dificuldade em ter. E eu acho que inicialmente é isso. Tem até alguns autores que dizem, né, que a inteligência artificial ela não é artificial, porque quem é que programa a máquina para fazer isso? Somos nós. Né? Então, alguns autores dizem que não existe inteligência artificial. É uma inteligência humana programada. Né? Então, o uso dessa ferramenta eu acho que ainda tem que ser muito bem trabalhado e principalmente nos alunos, nos adolescentes, né? A Isa aí com 12 anos de idade, né? Já dando uma experimentada ali na ferramenta para ajudar ela nas obras dela, mas entendendo como tem que usar aquela ferramenta. E não simplesmente jogar as coisas lá e absorver. Não, mas o ChatGPT disse isso aqui, então é isso. Não, mas espera aí, mas onde é que está isso? Tu entendeu o que está ali? Então, isso é uma discussão bem legal de se fazer. E Isa, eu queria falar agora do lançamento da obra. Agora que vem a parte mais legal aqui. E mãe babona, né? Aqui, né? E antes, assim, ó, de tu me contar como é que foi o lançamento, que eu quero também que a Ed me dê a visão dela, né? E a Tati também, que a Tati também era apresentadora do evento lá, né? A Ed também. A Tati fez tudo. E eu queria voltar numa coisa que eu fiquei pensando aqui, quando a gente falou na questão de trabalhar com a escrita, de se organizar e tal. E a gente falou dos teus sentimentos, né? Dos sentimentos que tu tem, das tuas personalidades e tal. Deu medo? No dia? Não. Mas deu medo assim, ó. Quando tu decidiu, vou fazer um livro e vou publicar. Deu medo? Olha, eu acho que era uma coisa que eu já estava decidida há muito tempo. Então, se eu tive medo, eu não sei dizer. É? Não sei. E depois que lançou, deu aquela coisa assim... Ai, tá, agora eu posso lançar outros. Deu. Deu aquele alívio? Deu. Aquela segurança Sim. em ti? Deu aquela, agora eu vou lançar aquele que eu quero. Sim. É. Né? Por isso que eu perguntei do medo pra ela. Não é bem medo, né? Porque medo é uma coisa, às vezes, muito forte. Mas o receio, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Sim. Depois que eu vi que tantos amigos meus me apoiavam, né? Tanto estavam no dia lá, até mesmo antes, eles estavam vibrando por mim. Eu vi, assim, que não importava o resto das pessoas. Tipo assim, elas poderiam me julgar o quanto elas quisessem, quanto mais eu publicasse livros. Uhum. Mas pra mim não importava elas. Pra mim importa os meus amigos ali que estão me apoiando e acham o meu trabalho maravilhoso. É. Isso te deu bastante força pra publicar. Sim. Aham. Que legal, que legal. Então, me conta, como é que foi essa coisa, assim, aqueles dias antes ali, preparação e tal, e vamos lançar, e qual é o dia? Confia. E veio o meu aniversário, né? Porque tu fez aniversário ali próximo da data, né? Uns 2 dias antes. Me conta então, como é que foi isso, assim? Dizer, ó, mãe, a gente tem que se preparar aí pra começar a organizar tudo. Assim, ó, veio a ideia que eu não queria fazer festa, assim, aniversário esse ano. Uhum. E daí, a gente já tinha que publicar o livro. E daí, a minha mãe sugeriu que a gente, então, fizesse uma comemoração meio junto ali, com o meu aniversário, pertinho. E a gente fez isso, né? E foi extremamente fantástico, porque eu tinha... Metade das pessoas ali eram minha família, eram meus conhecidos. E eu me senti bem, porque, né... e as preparatórias, eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, tipo, ai, vai dar certo ou não vai dar certo, ai, vai ficar ruim, ou tem que melhorar tal coisa, por que eu coloquei tal coisa no livro, não vai chegar o livro a tempo, sabe? Eu fiquei um pouquinho nervosa, confesso. Aham. E aí tu teve que também escrever ali, né? Quando tu falou no evento do teu livro, do teu discurso ali. Reescrever, né, meu bem? Quantas Se eu te Isso foi trabalhado a tempo. Eu mandei pra Ed no sábado de tarde. Trabalhamos com antecedência. É? No sábado de tarde. Não, mas ela já tinha escrito. Ela vai falar. Deixa ela. Tá, Sim, fala isso, conta. Ela refez. Eu tinha começado com um discurso, tá. Não ficou bom. Outro, não ficou bom. Outro, não ficou bom. Daí no sábado de manhã, eu tinha tudo, né? Eu tava às pressas aquilo dali. Eu escrevi.
E daí ficou aquilo que foi falado. Fluiu. Porque veio aquela luz na tua cabeça, como tu sempre escreve, né? Sim. E aí fluiu. Né? Vai, Posso? Tati. Posso? Claro. Na verdade, até, né, assim, retomando, o livro ficou pronto, na verdade, na época da enchente, né? Então, ele teve que ficar dentro da caixinha, esperando, porque nós não tínhamos como fazer um lançamento no momento que estava tão triste, né? Então, nós não passamos, assim, diretamente pela situação, mas não tinha como não sofrer junto com todos, ficaram né? ilhados, vocês Ficamos estavam ilhados, sim. Não conseguimos chegar até a escola, por exemplo, porque o acesso, então, estava, né, interrompido. Mas, enfim, foi um momento de muita tristeza, né? E aí ficou lá o livro fechadinho, não chegou a tempo para o momento que nós pensamos em fazer, então tinha que pensar em outro momento. E aí veio a ideia, né? Então vamos fazer aqui na nossa comunidade mesmo, né? E vamos fazer pertinho do aniversário, vai ser então um momento bem especial, e foi, né? E aí essa questão do discurso que eu ia trazer, né? Que ela fez me mostrou, né? E aí não é que ela não gostou, né? Ela gostou do primeiro, ela gostou do segundo, ela gostou do terceiro. Mas Gostou a Isabela de todos. realmente, assim, ó, ela é uma menina muito autêntica. E muitas vezes ela é muito crítica. E ela quer, enfim, ela fez, foi 3 ou 4 anteriores? 3. Ela fez 3 que eu disse pra ela, filha, isso aqui tá maravilhoso pra te fazer uma crônica, pra te botar um dia no jornal, mas não pra esse momento. Então, ela tem lá 3 textos guardados que ela escreveu, porque trazem, inclusive, assim, grandes ensinamentos ali, mas não seriam cabível para aquele momento, né? Então, assim, ela acabou depois fazendo digamos, mais light, contando como foi, né? Então, ela foi um pouquinho mais leve nesse último. E isso eu ia trazer, assim, ó, que ela tem uns pensamentos muito resolvidos do que ela pensa. E muitas vezes, como mãe, né, a gente tenta apontar outros caminhos, outras formas para dizer a mesma coisa. E aí muitas pessoas até trouxeram, né? Mas tu tem teu dedinho no livro, ou coisa assim. Tem o meu dedinho de ajudar a organizar, Na né? orientação. Na orientação, enfim. Uma dica ou outra, mas assim, muitas das dicas ela não quer aceitar, ela tem o pensamento dela e pronto. Então, assim, é muito ela mesmo, né? Então, para aquele momento, por exemplo, os 3 textos estão guardados, porque ficaram muito bons, né? Que eu esperei ela, não, manda para Ed para outras ocasiões. Já tem o prólogo do próximo livro. Porque aí não seria cabível para aquele momento. Porque ela coloca, inclusive tem, né? Vou trazer um spoiler, né? Mas tem, inclusive, um poema ali falando da mãe, né? Então, ela coloca o que ela quer dizer, esse me né? chamou a atenção Ela também. coloca o que ela quer dizer. Então, e aí muitas coisas, eu tento, né? Muitas vezes assim, filha, por que tu não escreve sobre tal coisa? E ela, Ai, mãe, tá. E aí não vai naquela coisa, né? Ela vai no que ela tem vontade de escrever. E aí, muitas vezes, inclusive, alguns, assim, trazem, né? As suas angústias, né? Momento triste, porque são os momentos que ela escreveu, né? São os momentos que veio na cabeça para ela escrever. E aí, então, eu trago realmente essa originalidade dela, que não é porque a mãe é prof que a mãe tá botando o dedo, porque ela não aceita o dedo da mãe muitas vezes, como toda, eu diria assim, né? Como a maioria das crianças nessa fase, né? Sim. Mas com o pensamento dela sendo bem autêntico, né? É que os haters vêm para questionar a atuação da mãe, da família, para questionar ela como escritora. Se a gente tá batendo de frente, é porque a gente tá indo no caminho certo. Não tem, né? É o contrário. Isa, como é que é essa interação com a tua mãe, com a Tati, assim, de tu mostrar uma coisa pra ela, dizer, olha, não tá legal e tal, faz de novo, pensa assim, que ela, como ela disse, ela dá uma orientada. E eu acho que, depois que eu li o livro da Isa, não tem como eu dizer assim, foi a Tati que mandou fazer isso, foi a Tati que mandou fazer assim. Não tem como dizer, dá pra ver que é o original mesmo, é a Isa que tá colocando as suas coisas aqui na obra, né? Então, como é que como é que tu aceita essas críticas da tua mãe, assim? Olha, tem vezes que eu fico extremamente irritada, tem vezes que eu levo, assim, tá? Eu também não gostei tanto, assim, mas... Sim. E tem vezes que eu realmente me chateio, porque eu tento fazer o meu melhor, e às vezes, e nem sempre vai estar bom, eu sei. Só que me chateia um pouco. Uhum. Mas, claro, aí, porque tu espera que a tua mãe te aprove. É. É. É a mãe, né? É interessante isso, né?
Mas eu acho que como escritora, né, Ed, é interessante ela analisar as críticas até mesmo da mãe, né, E em cima da obra dela, né? eu vou lançar uma aqui, porque a Tati também é escritora. Eu não sei se você sabe disso, que a tua mãe também escreve. Nem eu não sabia, tá? É, Tá ela dizendo. escreve muito bem. Ó, o pai tá olhando ali, não é da mesma pessoa que eu falando, ela escreve. Porque quando a gente trabalhava lá na educação infantil, ou lá na parte do fundamental, ela fazia os Aham. roteiros do Natal, ela organizava com primor Isso eu gosto mesmo. o protocolo, à noite, né? Ainda tudo- faz. Ela ainda faz. Então, ela é escritora, né? E aí, quem sabe um dia a gente vê depois do livro com o Mano, né? O livro com a mãe, em homenagem às gerações, mulheres, eu falei, não sei. Falei isso aí correndo. E nos conta, Isa, o evento. Como é que foi o evento? O que que tu sentiu? O que que tu achou legal? O que que tu não gostou? Como é que foi? Eu tava nervosa, né? Anestesiada. No início. É. Onde é que foi o evento? Foi no salão da paróquia São José de Lomba Grande, né? Eu tenho bastante contato com lá, eu faço catequese, eu faço onda, né? O grupo de jovens lá. E eu gosto bastante, porque eu tenho meus amigos de lá. E normalmente, como eu estudo em Novo Hamburgo, ali no centro, eu nem sempre consigo estar com meus amigos ali da escola, né? Que eu vejo eles todo dia. Mas daí eu tenho uns amigos lá da Lomba e eu me sinto acolhida ali. Então, a gente decidiu que ia fazer lá, porque é um dos lugares que eu passo até que bastante tempo. Uhum. E foi Um lugar, então, que tu te sentia legal, te sentia bem. isso, eu gosto ali bastante porque a gente brinca, a gente pula, a gente faz piada um do outro, a gente, sabe, é aquele ciclo de amizade. Uhum, uhum. Que dia que foi? Foi dia 29 de junho, E o teu aniversário? 27 de junho, 27, um pouquinho antes. um pouquinho antes. Né? Mamãe me deixou faltar na aula, depois de muita relutância, mas foi. É, foi. E foi de noite, né? Foi de noite, às E 7 tava horas. frio. 7 horas. Só foi E quem tava ama eles, frio. porque ela tava frio. Tava Só frio. os fortes. Eu, compareceram. né, eu não quero causar inveja, mas eu recebi convite para ir, eu estava no evento, né, inclusive Fotografado. uma dedicatória no livro, aqui, né, e teve um pouquinho da questão do atraso dos livros, né, do evento, né, mas chegou tudo a tempo, deu tudo certo. Achei muito legal o varalzinho com as obras da Isa. Inclusive, eu queria perguntar para ti, porque assim, teve uma vez uma conversa que eu tive com a Tati, que talvez não saiba, quando a gente estava almoçando, e a Tati mostrou assim o PDF, né, para mim, antes assim, do- olha como é que tá Acho que ela contou. ficando. Ela contou pra Acho ti? que sim. Ah, tá. Achei que ela não tinha contado essa Não parte de lembro. ter me mostrado. Aí eu olhei essas imagens, né, Ed? E eu achei assim, bom, daqui a pouco é uma sugestão da editora, né? Porque às vezes a editora tem uma pessoa que faz a parte artística dos livros e sugere e tal, né? E aí a Tati me disse, foi tu, né, Tati, que me disse que eram desenhos teus, Todos. né? Obras tuas, aquarelas, né? Aquarelas. Tuas. E eu percebi que a cada poema tem uma. Não todos, né? Não todos. Mas tem uma sequência, assim, né? De aquarelas. E inclusive a parte de trás do livro que mostra os olhos da autora, né? Lá no evento eu olhei Tava o olho. eu olhei assim, não, mas. Ela não tem o olho de cor diferente, né? Porque às vezes tem pessoas que têm, né? Quando eu prestei atenção, é uma das tuas aquarelas, né? Sim, eu tive essa Esse olho ideia. aqui, Foi. né? Então achei muito, muito legal. Eu tive essa ideia, eu adorei, né? Porque eu amo fazer olhos, né? Uhum. Desenhar, tanto pintar. E eu gostei muito daquele olho. E eu pensei, né? Eu disse pra mãe, eu quero tirar foto dos meus olhos e colocar essa pupila, essa parte ali azul do olho A no meu íris. olho. É. Tudo dela, porque Aham. inclusive não ia ficar nesse lugar. Eu tinha entendido quando me mandaram o esboço, o projeto gráfico, que ficaria dentro nas últimas páginas finais, Uhum, assim, ou uhum. numa orelha. Eu nem lembro onde é que eu tinha sugerido, né? E ela bateu o pé, acho que foi com a Tati que eu falei, não, mas ela quer atrás. Eu pensei, pá, vai ficar bom isso aqui, né? Então, tudo ideia dela. A capa também a gente mudou aos 47 segundos tempo. Não era essa capa. É. Que a gente gosta do caos. A É, gente ela gosta do foi caos. fazendo várias vezes ali pelo Canva, né? Que ela mexe e tal. Foi fazendo várias capas, ela trocou várias vezes. E nunca ela gostava tanto, né? Nunca ficava um tchan mesmo, Sim, né? sim. Porque ela não era o que ela queria, né? E aí ela me disse um dia assim, mãe, eu quero fazer uma deitada com o cabelo pra cima. Eu disse, tá, então eu te levo lá.
Não deu certo. No Shein, na Roberta, que foi quem tirou as fotos dela, né? Desde pequenininha. Tiram desde pequenininha, foram lá no evento, né? Inclusive, um abraço para eles, que são pessoas bem legais para isso mesmo, né? E aí, eu disse, eu te levo lá. Levei ela lá, testamos em casa, assim, como é que ela queria, levei ela lá. Ela tirou as outras fotos daí pro livro, então, lá, né? Também. E aí, não, mas não é assim que eu quero. Não rolou. Então, em princípio, eram fotos que iam. Eu iria misturar foto, eu pretendi misturar foto com aquarela. Aham. Ela queria mexer na foto para botar foto na capa. E ela tinha o conceito, a cabeça, os cabelos e ideias saindo. Essa, É. essa era a ideia. Uhum. E aí ela olhou para uma foto tirada assim, mas não era assim. E ela foi pro quarto dela. E ela pegou, se vocês olharem bem, aqui bem no meio da capa, 2 partes, né? tem uma linhazinha, né? Que aparece. Pois é, eu vi isso aqui. Não deu para tirar, porque é original. Aham, Ela aham. pegou um papel e ela, mas eu vou fazer um esboço de como eu queria a capa. O esboço virou arte. E ela começou fazendo a cabeça, e ela pegou outra folha, grudou em cima, porque ela começou numa folha pequena, né? Normalmente ela já faz uma folha maior, às Eu vezes, né? faço, só que fiquei com preguiça de pegar. Mas Mas esboço assim, maior, não né? tinha- Naquele não momento dava era certo. para ser só o esboço mesmo, então ela grudou outra folha em cima e ela seguiu a pintura. Quando ela me veio, tá pronta a capa, mãe, eu quero assim. Então foi isso. Assim foi a capa que ela fez. E aí ficou aquela linha que não deu para tirar. E eu disse, tu não quer fazer outro? Não. É assim que tem que ficar. E qual adolescente não tem preguiça, né? Né? Até isso tá registrado na capa. Isso. E né? não é nem Não a preguiça. só a personalidade, mas a famosa preguiça do adolescente. né? E não é nem a preguiça também, além da preguiça, né? É essa autoria, né? Que a escrita criativa é isso, é trabalhar com a autoria. Ok que vai aparecer, não tô nem aí que vai aparecer. Foi assim, é a história, ela respeita. Foi assim, vai pra ser, não consigo fazer igual. Ela respeita a história da arte, ela respeita, sabe, o que aconteceu para que o objeto fosse o que Ia ele ser é. difícil ela fazer outro igual mesmo, né? Porque ali a pintura, o traço, é difícil fazer outro. Sim, não. Aí então, né? Aí ela mesma já botou no Canva o nome do livro, tudo. Ela que trabalha com a imagem da foto, da arte, ela trabalha no Canva. E Isa, alguma dessas aquarelas aqui foi algum trabalho de escola? Ou tu fez elas específicas para o livro? Eu fiz porque eu queria. Não Eu fez- fiz. Mas tu costuma pintar em casa ou casa. não? Eu quero fazer aquarelas para o livro. Eu costumo pintar em casa porque dá na telha, né? Aham. Eu comecei com uma aquarela que meu irmão, né, tinha trazido da escola no final do ano. Uhum. E daí eu comecei a gostar. E eu, né, minha mãe tava me devendo uma aquarela de Natal. E eu, em um dia desse, daqueles, ela tinha comprado. Então ela comprou uma aquarela de, eu acho que umas 36 cores. E aquilo dali me permitiu fazer ainda mais coisas, né? Porque a aquarela do meu irmão era de 6 cores. Eu tive ainda mais 30 cores pra fazer e explorar, né? Uhum. Então, com aquela primeira aquela aquarela que eu ganhei, eu fiz, se eu não me engano, é o meu lugar favorito. Eu não lembro. Uhum. Mas eu fiz o do piquete dos meus tios, né? Da chácara deles, lá com açude, com... Eu fiz tudo olhando da casa dos meus tios. Esse aqui, ó. A Isa tem uma coisa que eu quero estudar agora, sabe? Ai, sim. Chamada ESG. O ESG tá na moda, né? A questão da social, ambiental, mas o ESG literário, essa conexão com a natureza e o quanto isso passa para essa obra específica aqui, né? É muito, muito interessante. Ela não fez exatamente pensando nos poemas, né? Ela acabou linkando a capa, sim, ela fez pensando nisso. Sim. Mas a maioria, né? Ela estava num lugar, pintava, né? Ou ela tinha vontade, ela pintava e depois ela foi mais ou menos encaixando, né? É, porque aí, Ricardo, agradecer a irmã Janete, né, o Santa, que resolveu antecipar a Feira do Livro Aham. para abril. Tínhamos os poemas, e aí, para não ficar um livro tão pequeno, mas para ser rápido, para conseguir Sim, imprimir logo, sim. tínhamos a parte artística. Então, por que não juntar? Né? E aí Aham. só foi, o quebra-cabeça foi montar, né? E aí essas questões de capa, contracapa. Mas tem até o texto de apresentação da irmã, né? Enlouquecemos a Ju, que é da Bankmall. Um beijão pra Ju, querida, né? Pegou fogo no sítio, inclusive eles estão com uma... Ah, é verdade, eu fiquei Estão com uma sabendo. vaquinha, um Pix, É. né? Pra quem quiser e puder ajudar, né? E Então, olha, ela é a CEO da editora. ela que inclusive fez o registro do livro da Isa na Biblioteca Nacional. No Rio de Ah, Janeiro, a sim. Biblioteca Nacional recebeu o exemplar, né? Da Isa, recebeu o número, então...
Tá registrado lá. Beijão pra Ju, né, querida? Enlouqueceu. E aí, na escola também, Isa, tu fez uma fala sobre o teu livro? Como é que foi no Colégio Santa Catarina? Fiz uma fala, abri então a mostra literária, né, do colégio. Onde eu falava que eu ainda não estava com o livro em mãos, né? E eu falei bastante do meu ponto de vista da escrita, né? Que daí era o poder das palavras, eu acho, o tema esse ano. E daí eu falei o poder que as palavras tiveram sobre mim, né? Que eu consegui transformar as palavras que eu conseguia ter em um livro. Ah, e aí tava teus colegas lá assistindo. Tava meus tudo. colegas, eu só ouvia, vai, Shakespeare, vai! Shakespeare. Tem que explicar. É? Tem que explicar por que Shakespeare, Por né? quê? Me explica. Eu ganhei esse apelido, né? Surgiu do meu colega, teu sobrinho, O Thor, o Thor. filho de Odin. Eu recebi, daí os meus colegas entraram na onda, porque eu escrevia demais e lia, né? E daí aquilo foi. Foi indo, e agora eu amei tanto aquele apelido que eu gosto de ser chamada assim. Oh, legal. Tem a rede social. Uma depois ela vai shakespeariana falar aí. Shakespeare. Né? Isa, eu queria então, assim, ó, que tu escolhesse um dos poemas do livro e lesse pra nós. Eita. Não sei, o teu preferido, ou de repente aí nos teus pensamentos que estão correndo durante esse podcast, algum que se encaixa com o episódio, né? Será que teria algum? Escolhe um então pra nós e lê. Vou pegar um dos meus favoritos. Qual será? Não sei. Qual que é? Pequena eu. Você se lembra de todas as brincadeiras? Das histórias de princesas? Você se lembra de todos os primeiros dias de aula? Das professoras que sempre estavam a ajudá-la? Você se lembra dos bons momentos? Dos colegas barulhentos? Você se lembra das vergonhas que passou? Das coisas que brincou? Você se lembra de tudo que imaginou? Dos sonhos e brincadeiras que montou? Pequena eu, por que sumiu tão rápido? Não precisava ter partido, sem ao menos ter me dito. Não avisou que o tempo voava, porque se eu soubesse, por mais anos aproveitava. Maravilhosa. Que legal, né? Muito bom. O que tu achou do poema, Ed? Ah, eu sou suspeita a falar, né? Quase chorando aqui. A gente optou por começar com o de poesia e essa foi a minha argumentação com ela para não publicar o Caso de Família, que era a ideia inicial, né? Porque teoricamente seria mais fácil, não que poesia seja mais fácil. Acho que o que ela tá fazendo aqui é de extrema coragem e é tão difícil que tem pouca gente que faz isso, né? Sim. De escrever poesia, lançar um livro aos 12 anos e ir para um podcast ler um poema seu, sabe? Mas é mais fácil de encaixar, porque o poema, ele tem todos os públicos, né? Então ela conseguiria atingir um número maior de leitores. E isso, eu acredito que esse diálogo com os leitores de vários públicos vai ajudá-la, como profissional de escrita criativa, né, vai ajudá-la a identificar um nicho. Porque autor que quer publicar para todos não vende e não se propaga. Precisa ter um público. Não que esse público não vá mudar. Pode mudar e é natural que mude, é saudável. Mas para o próximo livro, eu sugiro, recomendo que ela vá identificando esse nicho. Ó, ela já falou, de repente, histórias infantis com o irmão. Ótimo. Público infantil. Sim. Que tem, e eu não estou falando de questões mercadológicas, de venda de livro, que a gente associa que é venda, né? Também, que bom, né? Poder viver, ou poder ter esse investimento que a família fez, poder ter um retorno, ou poder doar para essas bibliotecas aí, isso também das enchentes. Eu não sei se foi falado que o livro. Vou fazer um merchan aqui, né, gente? Para vocês comprarem aí. Mas depois eles vão deixar os contatos, né? Não sei se ainda tem, que bombou, né? O lançamento, mas deve ter alguns. Mas parte da venda aqui está sendo revertida para ajudar as bibliotecas que foram, né, assoladas aí pelas enchentes. Então, todo o trabalho social que uma poesia todo o alcance que um poema te ajuda a te dar subsídios para o próximo livro, que aí eu acho que vai ser talvez de histórias, não sei para qual público, mas foca no público. Fica atenta aí ao público com o qual tu quer dialogar no próximo passo. Isso é importante para a escrita criativa. Quem é o meu leitor, né? Tati? E esses poemas, Tati? Tem os meus preferidos também, né? É. Eu vejo que ela consegue trazer muito da imaginação dela, né? Nos poemas, assim, algo um pouco infantil em alguns, mas que termina com uma crítica ao mundo atual, ou ao momento atual, ou à vida em si, né? Então, ela consegue fazer de um simples poema como eu vou dizer assim, um momento de reflexão, né? Como professora, eu diria que eu poderia trabalhar vários com a minha turma,
né? Então, assim, eu acho que também, além de ser um livro... é um livro de poesias, mas é um livro de poesias que a gente consegue abordar muitos temas com os alunos, pensando como professora, né? Pode trabalhar pode trabalhar muita coisa. E como mãe, né, eu diria assim que ela coloca ali um pouco da inocência, mas muito dessa menina que está crescendo, né, que vem chegando à adolescência, então ela traz muito isso, assim, ó, de uma mudança de fase e que é difícil para todos, né, e que eu acredito que muitos nessa faixa etária dela, né, nesse momento vão se identificar com essas poesias. Algumas coisas de amor, né, algumas coisas de angústia, mas muitas coisas que trazem bem característico dessa fase. E é interessante, eu não sabia qual poema que ela ia escolher ali, ela escolheu na hora, né? Mas é interessante que uma aluna ontem, na minha turma, eles fazem esse momento em sextas-feiras de apresentar para a turma o livro, e aí, como eu comentei anteriormente, né? E ela quis apresentar esse livro. Ai, que ela tinha adquirido e quis apresentar esse livro. E ela escolheu uma poesia para ler para a turma e escolheu exatamente essa. Exatamente olha essa. só. Então eu vejo assim, ó, que é uma angústia, né? É um poema simples, mas é uma angústia assim. Eu tô saindo dessa infância, o que me espera? Por que eu não aproveitei mais? Ou eu ainda quero ser criança, não quero? Eu acho que é uma angústia bem natural da fase que ela consegue colocar ali em muitas poesias, isso nitidamente. Sim. Outras coisas, né? Como agonia, ansiedade, ela fala ali de uma forma bem simples deles se identificarem e entenderem, né? Essa ansiedade que tem na fase. Então, acho que é bem característico, bem para os pré-adolescentes aí, esse livro, essas poesias. E o livro, ele continua à venda? Continua. Continua. E tem uma versão, tem a versão física e tem E PDF, e-book. né? Sim. E-book. Só eu não sei, a gente ainda não conseguiu colocar no Kindle, né, na Amazon. Em Isso. EPUB, que daí tem que ser o formato EPUB, né? Eu não sei Se eu não me dizer, engano. eu sou... Descobriremos. Teu professor de informática pode te ajudar. Certa. O que foi, né? Porque agora eu não dou informática tá, pra ela, mas ano tá. passado eu dei. De vez em quando é necessário. Né? Principalmente porque nessa área ela é a que mais entende em casa. É, Então, aí, ó. Então, eu vou favor. disponibilizar o link, tá, pessoal? De quem tiver interesse na obra da Isa, tá? Eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo. Porque daí tem como comprar o físico ou o eletrônico, Ou né? os Que é dois, o- né? Ou Pra os dar de dois. presente Ou os pra alguém, dois, né? Olha aí, né? fazendo Claro. Eu já lá, de cara, eu comprei 3, né? Viu? Porque daí Vou pagar. dois afiliados meus, cada um vai ganhar um. E o Viu? outro é meu. Esse aqui eu Legal. não fica pra ninguém. É meu. E, Ricardo, aproveitando o merchan, escolas também, a Tati tá falando muito da parte pedagógica, da simples, que é simples, a simplicidade, mas eu acho que a simplicidade é a forma máxima de sofisticação, Sim, né? sim. Porque a gente, em termos, em uma sociedade fake, que tudo é fake, ser simples Uhum. e ser real é único, né? É. Escolas que queiram, daqui a pouco, conta tá claro, dentro da agenda que não atrapalha a escola, a mãe já fica a dica, a mãe já deu os recadinhos, né? Que dê para organizar, mas a gente sabe que o segundo semestre é um semestre de feira de livro, de eventos literários, ou até pro ano que vem, enfim, para convidar, não pela venda em si do livro, pelo Sim. amor de Deus, não é isso que eu tô falando, Sim. né? Mas pra inspirar. Mas para inspirar, para Inspirar, conversar. Porque uma exato. coisa é trazer a Profiede no podcast para falar tecnicamente escrita criativa e trazer, sei lá, filósofos, né? Falar de Bakhtin. Outra coisa é trazer a Isa falando o que funcionou e o que não funcionou para ela e no nível deles, né? No estudo. Então, ou para maiores também, né? No caso, já falei que eu usei o texto dela para os meus alunos. Então, fica aí, acho que se der para disponibilizar, de repente, um contato, um e-mail, né? Para que eles. Sim, Pra sim. mãe, Depois claro, eu pra vou mediação pedir da os família, contatos, né? Eu vou disponibilizar. Por favor, muito Tá. obrigada. Ed, palavras finais. Ed. Eu tô com o coração quentinho Conclusão hoje, não de precisa mais hoje. nada, tá? Só agradecer, professor Ricardo, assim, parabéns, né, pelo podcast que tá crescendo, aí, ó, veja bem, já temos autores, né, sendo Já convidados, temos, olha né, que chique, claro. né, mas agradecer, é sempre uma satisfação estar aqui, ver esse projeto crescer, que também é escrita criativa, ele também faz escrita criativa, ele tem umas ideias únicas e tá aprontando mais para esse ano, não vamos dar spoiler, né, mas talvez pro ano que vem também, e dizer, assim,
que é muito legal te ver, né, fazendo essa, ousando, né, e podendo Que bom. investir em projetos que te fazem vibrar e que fazem a gente vibrar. Porque quando a gente tá aqui para falar de coisas que nas quais a gente acredita, sabe? É o que nos conecta. Então, agradecer a ti, agradecer a rede de apoio, o maridão que tá aí, a Isa, querida, muito obrigada, tá? Eu Parabéns. que agradeço. Tati, foi tudo lindo, né? O primeiro lançamento, assim, agora a gente tem o desafio de manter o padrãozinho pro próximo, mas acredito, né? O pai tá lá, queridão também, o Murilo, que tá em casa. Acredito, assim, que essa conversa, se inspirar uma pessoa, um escritor, um jovem leitor, a gente já atingiu a nossa meta aqui, né? Mas vai inspirar Legal, muito mais, isso com aí. certeza. E Obrigada. como é que o pessoal faz para te contatar? Né? Então, Pra entrar em contato, alguém aí que quer escrever livro, quer fazer escrita criativa, como é que faz? Estamos com um probleminha de agenda. Inclusive, ele foi falando, como é que estão tuas aulas de escrita criativa, né? E não estão, a gente não tá Não, tendo agora no não momento, tamo. né? Mas é que também foi muita coisa, né? Foi lançamento de livro, era muito detalhe, era impressão. Sim, e professores A tem que gente se não- virar nos 30, A gente não né? tem nada para Nós- fazer, a gente né? trabalha em tudo que é lugar e A jeitos gente- diferentes, A gente né? só dá aula, né? É. Gente, é tão fácil. Só dá aula. Então, estou com a minha agenda assim, ó, eu tô bem chata, tá? Não me Uhum. levem a mal, não é falta de humildade que eu vou dizer, mas eu tô escolhendo os meus projetos. Então, a Isa, eu não escolhi, foi Deus que... Eu te agradeço, Tati, Que né? bênção que nós fomos escolhidas. viu, Foi minha um filha? presente, né, a Isa. Então, assim, eu tô escolhendo porque é o tempo que eu tenho com a minha família, querendo ou não, né? O meu tempo de saúde Sim, mental, né? sim. Então, não é trabalho. Isso que eu fiz com a Isa não foi trabalho, né? Foi eu que agradeço, inclusive. Foi saúde mental pra mim, me reabastece, me energiza. Mas eu posso disponibilizar meu e-mail, de repente, já que a gente tá nos e-mails, Isso, nos né? links, Porque né? o pessoal pode Sim. escrever para ti, tirar Me dúvidas. mandar né? manuscritos. Te pedir indicações. Isso aí, né? aí a gente pode trocar o networking, Uhum. tá? Quando a agenda estiver aberta, aí a gente marca um outro podcast pra ver aí pro ano que vem. Tá. Obrigada. Qual o e-mail, então? Eu ia te colocar no link. Mas Edilane, eu coloco lá também. pode ser, edilane.nh@gmail.com. Beleza. Tati, considerações finais. Eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. Nunca tínhamos vivenciado Não. esse tipo de coisa, né, minha filha? Tô muito orgulhosa, agradecida, né, a ti pelo convite, a Ed por tudo que ela faz pela Isabela, né? Se não fosse ela, a gente ia ficar com as escritas, né? Porque não teria surgido nada do tipo. Então, realmente agradecer muito e dizer que a Isabela já tem convites para agosto, ela já está com algumas coisas agendadas, que a gente vai ter um cuidado, sim, para não sobrecarregar, porque, né, nós temos bem essa visão de que ela tem a rotina dela, que ela deve manter, que ela deve cuidar, né, das responsabilidades que ela tem, mas ela sim, ela diz, mãe, qualquer escola ou podcast, tu pode dizer sim. Se for outra coisa, tu me pergunta. Mas ela tá bem, ela, né, vou deixar ela falar também, mas ela tá muito empolgada em poder inspirar outras pessoas a fazer como ela, né? E nós ouvimos, inclusive, no dia do lançamento, de uma colega nossa de trabalho, né? Dizendo, eu tô com um livro lá pela metade, que eu não consegui Sim. mais, mas agora, depois disso, eu vou terminar. Então, já é uma alegria, né? Já é uma alegria mostrar que é possível, mostrar que a escrita faz bem, né? Isa, o que tu tem aí para deixar de recado para pessoa, para quem tá te ouvindo, para quem conversou contigo? Só queria agradecer por ter me dado essa chance de estar aqui hoje, né? Não sei dizer o que mais. Recado Que para futuros recados escritores. para outros escritores, pessoal da tua idade que de repente quer escrever, o que é legal para eles? Eu acho que as pessoas que têm vontade de escrever não pode deixar, eu vou escrever, mas ninguém vai dar bola. Não, investe nisso aí que talvez um dia tu pode ser um escritor extremamente famoso, né? Aquela tua escrita pode incentivar ainda mais pessoas, né? E eu acho que o que eu quero dizer aqui é que pra não deixar de lado, né? Talvez nenhum sonho, na verdade, não só escritores, não só leitores, né? E a arte também, né? É. Porque tu vai continuar nas Artistas aquarelas. também. Isso, na parte de arte. Bom, pessoal, eu queria agradecer a vocês. Foi muito muito bom. legal conversar com vocês. E eu acho muito boa essa coisa, assim, da gente mostrar uma professora que tem um trabalho super interessante, super dedicada, mostrar, né, esse trabalho
concreto, dando certo, né? Ainda mais para crianças, que eu acho que é a faixa etária mais importante que a gente tem que ter cuidado aí, né? Para criar novas gerações melhores, né? Tati, também queria te agradecer muito, né? Eu te admiro muito como colega de trabalho. Igualmente. E é muito legal ver essa interação mãe-filha falando de um trabalho que foi desenvolvido com uma professora na área da indústria criativa, e a gente assistir todo esse link que se dá, né, esse trio aí, né, que foi um desafio para mim também montar um roteiro e pensar o que eu ia conversar e como perguntar e tal. E eu acho que deu muito certo o episódio de hoje, assim. Acho que ficou muito legal, né? Já tô louco para editar, para publicar, né? Vamos ver o que eu consigo fazer, porque eu também sou professor de 3 disciplinas. Pouca coisa né? pra fazer. Tem que tomar conta das Tem minhas turma aulas. que é... Tem que tomar conta da Isa e da turma da Isa, né? Que é Né, Isa? silenciosa, né? Pelo que ela disse. Tem que dar conta do projeto, dos Aham. inscritos, né, Isa? Mas a gente consegue, a gente se vira, né? Nos 30 e consegue. Então, muito obrigado a vocês 3 por aceitarem aí o convite e participarem. E eu quero finalizar esse podcast com mais um poema. Escolhe um poema, Isa, lê e eu finalizo esse episódio. Vamos lá, então. Momentos. Momentos. Cada um guarda um sentimento. Cada momento é especial. Alguns curtos, outros longos. Alguns chatos e outros de tirar o ar, fazendo disso um espaço sideral. Alguns momentos guardam lembranças de quando eu era criança. Outros guardam fantasmas, que a noite vem, para que com meus pensamentos brincar, até um pesadelo em mim acordar. Momentos. O que tenho a dizer? São tantas coisas que posso escrever. Momentos como este, não há igual. O que torna esse dia tão especial. Acho que foi pra uma, isso. acho que foi uma escolha, Foi né? para Pra dizer que foi um o momento Não precisa momento. falar especial. mais nada. Tchau. Né? Obrigada. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Finalizamos aí com chave de ouro Perfeito. esse episódio, com esse lindo poema lido pela Isa. Não esqueçam de seguir o podcast, né? Curtir, comentar, compartilhar. Dá uma olhadinha lá também no curso de iniciação científica e vai estar as minhas redes sociais também na descrição. Vai estar também as redes sociais da Isa na descrição e da Tati também, se ela tiver. O pessoal quiser entrar em contato com ela, né? Saber como é que a mãe lidou com tudo isso. Vai entrar também lá na descrição, vai estar a rede social de todo mundo. Muito obrigado e até um próximo episódio.